Olá, muito boa noite. Agora são 7h08. Hoje é 1º de outubro de 2019, o ano 1 da triste era Bolsonaro. Bom, vamos falar hoje sobre o ambiente da justiça, que mudou, viu? Virou. Você tem agora até o desembargador lá do TRF4, com papo de comadre, conversa de comadre, dando entrevista, dizendo que o Lula não tem escolha, o Lula tem que deixar a prisão. Até ele. Mas veio com papo de comadre, dizendo que há uma insatisfação na Redondeza, ali no bairro, que as pessoas não querem que o Lula continue ali na superintendência da Polícia Federal, então o Lula tem que sair. E olha que é o TRF4 que estava acelerando o julgamento lá do sítio de Atibaia, do processo do sítio de Atibaia, estava acelerando, porque agora, coisa de semanas atrás, queriam que o Lula não deixasse a prisão. Agora o ambiente mudou. Agora estão dizendo o seguinte, que ele tem que sair, e tem que sair rapidamente. Só que o argumento dele é muito estranho, né? O argumento dele é que o Lula não é bem-vindo onde está. Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe disso? Eu estive lá, naquele bairro, que é o bairro de Santa Cândida, conversei com alguns moradores, tem uma mulher que mora ali numa esquina, que ela já jogou até água, joga água de vez em quando em petista, porque ela não gosta de petista. Só que ali, a Vigília Lula Livre, ela é um morador, tem endereço ali, alguns moram lá mesmo, a residência deles, alugaram imóveis corretamente, legalmente, alugaram um terreno para fazer a vigília, onde as pessoas ficam o dia todo. Então, respeitam os horários, porque se não respeitasse, a polícia já teria criado problema, porque iniciativa nesse sentido não faltou. Até um dia que estava um juiz federal, lá na Vigília Lula Livre, foi um policial militar e com uma ação que era abusiva, porque ele interpretou uma decisão do desembargador e foi lá, ele interpretou erradamente, né? Parece que nem português sabe. Então ele era o oficial e foi lá e disse: olha, vocês vão ter que desocupar esse terreno. Se não desocupar, nós vamos tirar todo mundo. Aí o juiz falou: você vai ter que me tirar também, porque o terreno está alugado. Aquilo foi um cheque-mate sensacional dos advogados que apoiam Lula. Os advogados costuraram ali uma saída que pegou de surpresa a justiça, porque a justiça não queria mais que a vigília ficasse na rua, nas imediações. E tomou uma decisão e ali iam jogar gás, bomba de gás lacrimogêneo, iam tacar fogo ali, iam machucar as pessoas, a polícia. Aí, no dia do cumprimento, a hora que a polícia chega lá, vai verificar, a Vigília Lula Livre está instalada num terreno, o melhor terreno que pode existir. O terreno do lado da Polícia Federal, mas do lado, legalmente, um contrato, paga aluguel por mês, normal, sem problema nenhum, está bem cuidado, o terreno era um terreno abandonado assim, tinha o dono, mas não tinha construção nenhuma lá, tinha mato, foram lá, arrumaram tudo direitinho, hoje ficam todos lá, ali do lado, exatamente do lado, aí a polícia não pôde fazer nada, o judiciário também não. Agora, tem essa mulher que fica na esquina que até joga água. E ela joga água, fica incomodada, mobilizou outros moradores lá, nem todos, porque eu conversei com um morador que gosta da causa, apoia a causa, e tem comerciante também que gosta muito que a vigília fique lá, até porque vendem mais, né? Tem ali e não se incomodam, não. Tá? Então, hoje entrou o Victor Laus. Aí o Victor Laus, do presidente do TRF4, devia ficar calado, porque este caso pode parar na mesa dele, porque quem vai decidir essa questão é a carcereira lá, a juíza Carolina Lemos. Mas ele foi dar uma de machão. Fala, deixa que eu mato no peito, pode deixar que eu já vou dar entrevista para preparar o ambiente. É isso que ele está querendo dizer, esse Victor Laus. E aí falou muito, falou bobagem, entendeu? Nada que seja técnico, nada que se espere de um magistrado. Ele está se antecipando a uma decisão de Lula vai ter que aceitar. Mas papo de comadre, papo de, sabe, briga de vizinho, você não é bem-vindo, você terá que sair. Meu amigo, hoje o clima do judiciário virou.
O Lula terá que sair, sim. Já deveria ter saído, ele deveria estar lá. Mas virou esse ambiente. E virou mesmo. O Gilmar Mendes até deu uma entrevista hoje, está até publicada no site da Agência Brasil, que é do governo federal. Deu uma declaração dizendo, olha, tem já o ambiente do Supremo Tribunal Federal para tomar uma decisão que não vai ser o fim do mundo, que é uma decisão que não é o fim do mundo. Ela simplesmente vai corrigir o que a Lava Jato fez de errado. Normal. Entendeu? Se a Lava Jato não seguiu um princípio legal, um princípio do direito, que já tem mais de 800 anos, como disse o Gilmar Mendes, corrige, tem que corrigir, porque se você admitir puxadinho em decisão judicial, esse puxadinho vai atacar você, vai atingir você, vai criar uma insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica não beneficia ninguém. Então, eu queria falar, quero falar, vamos falar sobre isso hoje, que esse ambiente mudou, virou. E agora o Supremo Tribunal Federal deve julgar o HC da parcialidade do Moro. Vou colocar, tem que libertar o Lula. Eu liberto o Lula incondicionalmente e vai se discutir o processo de novo. É assim que tem que ser. Agora, e aquele pessoal lá da Lava Jato, que tempos atrás já admitia, não dizia que a Lava Jato era um processo excepcional. Olha que coisa. Esse Victor Laude, inclusive, dizendo que fugia do ordenamento comum. Então, poderia ter soluções que não eram cotidianas, rotineiras no direito. Isso é um tribunal de exceção, isso é um absurdo. Por falar nisso, eu soube e estou procurando essa história, que tem, desde o início, tem divergência na Lava Jato, viu? Estou querendo apurar essa história, estou apurando. Desde o início tem divergência. Na verdade, tinha procurador lá atrás, quando começou a Lava Jato, dizendo a competência não é nossa, não pode ser julgado aqui no Paraná. Então, eu estou até atrás, vou cobrir essa história, vou dar mais detalhes para vocês, porque teve procurador lá no início, que é procurador que não é amigo do Dallagnol, mas que tinha uma atuação reconhecida, uma atuação legítima, uma atuação... era o promotor natural, era o procurador natural desse caso. E ele teria dito, olha, escreveu, não é um parecer, a competência não é nossa. O que aconteceu com ele? Caiu fora, saiu. Então, nós estou apurando essa história para mostrar que a Lava Jato ela é um poço de ilegalidade, um poço sem fundo. Cada dia que você mexe, você vai olhando, tem mais ilegalidade, mais ilegalidade, mais ilegalidade. E aí as pessoas vão dizer o seguinte, mas ela foi importante para combater a corrupção. Não, o combate à corrupção é importante, não a Lava Jato. Isso pode acontecer deve acontecer com o Ministério Público Federal. Falei hoje de manhã aqui, até escrevi sobre isso, o livro do Janot. O Janot escreveu no livro dele, exatamente, escreveu no livro dele que a Lava Jato tem o viés, tá? Tem o viés político. Eu quero ver até se consigo colocar isso para vocês, tá? Então, exato, não vou conseguir colocar aqui, mas tem uma decisão que foi tomada, vamos ver se eu consigo colocar, ele dizendo que a Lava Jato foi ele que criou a Lava Jato, mas a certa altura ele percebeu que a Lava Jato tinha viés político, e ele cita o Moro. Então ela já nasceu ali, ele percebeu logo no início, tá? Vamos ver se eu consigo encontrar aqui, e aí nós vamos falar sobre isso, tá? Então vamos ver se eu coloco sobre isso, entendeu? Tem lá, o livro do Janot, tá? Tem aqui o livro, eu vou compartilhar a tela com vocês antes de fazer aquele cumprimento habitual, mas eu vou colocar aqui para que vocês vejam. Isso tem lá, olha, tem lá o livro do Janot. Vou ver aqui, ó, aqui o livro do Janot. Nós vamos compartilhar essa tela aqui e nós vamos ver junto essa tela, tá bom? Vamos ver junto aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o livro do Janot, ó, tá? Isso aqui do Janot. Rodrigo Janot, nada menos que tudo. Aqui, olha. Escreveu esse livro, Jailton de Carvalho, repórter do O Globo, tá? Bastidores da operação colocou o sistema em xeque, tá? Então, vamos ver aqui, ó.
Vamos colocar aqui para a gente, essa parte aqui, ó. Tá? Não, isso aqui não. Vou colocar aqui que você vai ver quando ele está falando da questão política, tá? Tá aqui, ó. Entendeu? Tá aqui, ó. Que ele está contando que ele teve a ideia, tá? Ele teve a ideia de fazer aqui, eu estou tentando abaixar aqui, ó, para poder falar com vocês. Tem aqui, ó. Aqui eu tenho que passar aqui, tirar essa tela aqui, senão eu não consigo fazer, tá? Vamos ver aqui, eu não consigo, não vou conseguir, não. Tá? Tem aqui o Dallagnol, então tem um trecho do livro que ele está falando, tá? Tá falando de que quando ele tá aqui, bom, eu não vou conseguir aqui porque agora tem essa telinha minha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo tirar a telinha, entendeu? Não, tá aqui, ó. É essa telinha aqui que está atrapalhando, tá? Bom, tem aqui o livro do Janot. Então ele fala, eu vou contar para vocês aqui, olha, eu vou contar para vocês. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, ó. O que ele diz ali, que ele criou a operação, né, o Lava Jato, aí, a certa altura, ele estava conversando com um ex-procurador sobre a estratégia da Lava Jato, o que ele achava que a Lava Jato estava fazendo. Aí, esse ex-procurador falou, olha, eles estão horizontalizando a investigação porque eles querem ganhar algo no futuro. Tá? Em vez deles apurarem, verticalizar aquilo que eles apuraram, eles começaram a abrir vários flancos. Isto é, eles começaram a atacar toda a classe política, sobretudo um alvo deles específico era o Lula, para agradar a classe média, para agradar aqueles setores da classe média que tinham ido para a rua. Aí ele disse, olha, eu vou conseguir, ele falou assim, o que eles estão fazendo é horizontalizando a investigação, abrindo demais, porque tem um objetivo político. Lá na frente eles querem ser compensados. E aí o Janot está falando, aí quando eu vi o Moro indo na casa do Bolsonaro para acertar que seria o ministro da Justiça, eu vi qual era o objetivo da Lava Jato. Que a Lava Jato era uma investigação política. Então ele diz isso. Ele não fala com todas as letras, ele relata, mas o relato dele fica muito claro. Ele até diz, não, aí fica difícil, ela sempre foi acusada de um viés político. E ele cita 2 casos em que a Lava Jato teve essa atuação política. Ele cita o vazamento da delação do Youssef, ele falou, era um vazamento sem base nenhuma, era raso, era ruim, não era não era um vazamento consistente. Aí, na véspera da eleição, vocês se lembram disso, a Veja recebeu o vazamento da Lava Jato e publicou. Eles sabiam de tudo. Aí o próprio Janot fala, isso não era verossímil, porque o Youssef não tinha intimidade nenhuma com o Palácio. Isso na época, eu cheguei a escrever sobre isso também, isso não era verdadeiro, não era crível, porque o Youssef era um doleiro, se relacionava com todo mundo, mas não tinha a menor proximidade com Lula, com Dilma, o Palácio, nenhuma, zero. E dizendo, olha, eles sabiam de tudo. E era uma mentira, porque ele dizia, perguntaram para ele, você acha que eles sabiam? Ele falou, eu acho que sabiam. Era uma mentira. Aí a Veja colocou, eles sabiam de tudo. Uma das capas mais vergonhosas da história da revista. Que o Aécio Neves pegou, na véspera da eleição, imprimiu 50 milhões de capas ou mais. Tá? Não a revista inteira, só a capa. E saiu distribuindo. E aí a pastorzada, a igreja que apoiava o Aécio, já começou tudo publicando, dizendo, tá vendo, eles sabiam de tudo, temos que dar as respostas. Tudo fajuto, tudo mentira, fake news. E fake news publicado pela Veja. Mas aí o que o Janot está falando, a Lava Jato estava mostrando que tinha um lado. O lado era do Aécio, mas não era do Aécio. O lado era o anti-PT. É anti-PT, o projeto popular. Era um projeto de classe. Tinha o objetivo político deles. Eles sabiam que eles precisavam empoderar outro grupo, que não poderia ser o grupo do PT que vinha ganhando a eleição.
Aí o Janot cita, no mesmo livro, ele fala, é um parágrafo, ele cita no mesmo livro, ele cita, e aí em 2018, o Moro vazou a delação do Palocci, que não era nem nada, já era conhecido o que ele vinha dizendo, também não tinha prova nenhuma. Aí ele falou, o Moro tinha, a Lava Jato mostrou que estava apoiando um dos lados. E sempre o lado, agora em 2018, foi para favorecer o Bolsonaro. Em 2014 foi o Aécio. Por quê? Porque eles tinham um objetivo político. Um objetivo político, um objetivo de empoderar uma outra classe, mostrar o peso que eles tinham para decidir uma eleição. Aquilo que o Ministério Público faz até em cidades do interior, faz em todos os lugares. Tá? Tem uma atuação, tem um poder que exerce, acaba sendo um poder político. Aquilo que o Ministério Público deveria coibir. Porque o Ministério Público tem que investigar permanentemente, mas muitas vezes eles pegam investigação de 4, 5 anos atrás, o que aconteceu em São Paulo com o Haddad, também na véspera da eleição. Aí espera chegar na véspera da eleição e faz uma denúncia. Aí isso gera notícia no Jornal Nacional. Isso no interior, né, gera notícia em jornais, rádios, e isso acaba interferindo no jogo político. Isso não pode ser feito. Isso foi denunciado ao Conselho Nacional do Ministério Público. Fez alguma coisa? Nada. Porque o Conselho Nacional do Ministério Público era tomado também por esse corporativismo. Também uma situação que está virando, que está mudando. O clima mudou. Agora, tem algo que eu quero falar para vocês, que é vamos dizer o seguinte, até a imprensa começa a colocar em xeque, até a imprensa começa a colocar em xeque, até a imprensa começa a colocar em xeque o que as pessoas, o que os réus, o que os suspeitos, os presos, os investigados dizem. Eu vou colocar para vocês uma história aqui, que é do site de extrema-direita, que é o porta-voz da Lava Jato, que é o Antagonista. O Antagonista, hoje, fez aquilo que na imprensa se chama de vacina. Ele publicou uma vacina. Ele foi citado no depoimento. Tá? Foi citado e hoje aplicou uma vacina. Se antecipou. Publica. Qual foi a citação? A citação é de um dos presos lá, dos hackers, naquele caso dos hackers. Um dos presos contou, eu vou daqui a pouco compartilhar a tela e vou mostrar para vocês, tá? Um dos presos contou que vendeu informação para o antagonista. Ele disse isso. Se é verdade ou não, a polícia tem que apurar. Mas aquilo está no depoimento, que vendeu essa informação. Aí o site está esperneando. Por que o site publicou esta nota? O site de extrema-direita, dizendo, mas não tem prova. Mas quantas vezes o antagonista publicou depoimento sem prova nenhuma? E lameando as outras pessoas. Não tem prova, ele está dizendo, e lameando. Quantas vezes? Eu vou publicar aqui para vocês verem, e aí vocês vão olhar, e aí vocês vão concluir aí tá no próprio site, entendeu? Está no próprio site, e eles próprios estão aplicando lá uma vacina. Então, vou colocar aqui para vocês verem, tá? Você tem isso, ó. Está aplicando uma vacina, dizendo, o novo golpe dos hackers agora contra nós. Está aqui, entendeu? Agora, é irônico, né? É irônico, porque a Lava Jato publica, divulga eles, o antagonista, a Lava Jato vaza para eles, informação sem prova nenhuma, mas nada, sem prova nenhuma. Eu disse que me disse, e agora eles estão citados, mas agora eles estão dizendo aquilo que os outros que foram alvo desse tipo de estratégia, que muitas vezes é a estratégia do réu. Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho até que não é verdade que os caras estão falando do antagonista. Mas agora é bom que aprenda que é preciso ter cuidado. O jornalismo não é ficar vazando documento, não é ficar vazando investigação da polícia. Quem faz isso está ajudando a investigação policial e aí não está tendo o papel de jornalista, está tendo o papel de ganso da polícia. Ganso é aquele que não é policial, mas vive ajudando os policiais, entendeu? Tá aqui, olha, essa é a notícia, ó. O novo golpe dos hackers, agora contra nós. Então, ele está aqui dizendo, está reclamando que o estudante de direito que está preso, né,
do estudante de direito Luiz Henrique Bolição, está vendo aqui, um dos presos da Operação Spoofing, tentou envolver o antagonista e o Cruzoé no Comandante Ferreiro por roubo de mensagens do Telegram de autoridades. Por quê? Porque foi a Istoé, que é a mesma coisa, mas a Istoé, hoje a Cruzoé, que é a mesma coisa, cascateira igual a Istoé. E o antagonista publicaram um documento que essa matéria foi até censurada pelo STF, na minha opinião, deveria ter sido censurada, até nós falamos sobre isso aqui, porque isso dá moral a eles. Então, desmonta a versão. Então, foi censurada o Alexandre de Moraes, e que envolvia lá o Dias Toffoli. E aí, o cidadão está aqui, olha, esse preso está aqui contando, e está aqui, olha, e está aqui contando, ó, que Walter, quem está falando é uma lição, o Walter é aquele outro hacker, o hacker principal, que Walter mencionou para o declarante que teria vendido informações para o site O Antagonista sobre a delação premiada envolvendo o ministro do STF, Dias Toffoli, que Walter afirmou ao declarante que teria repassado para o site O Antagonista a informação sobre o codinome, o amigo do meu pai, que era utilizado para identificar o ministro Dias Toffoli. Tá? Então, ele está contando aqui, eles estão publicando. Por que eles estão publicando? Porque a imprensa, vocês viram agora, né? A imprensa publicou não, eles souberam que a imprensa foi atrás dessa história, ou recebeu essa história, procurou o antagonista, e aí eles próprios se anteciparam e publicaram. Por que eles estão publicando? Porque é uma vacina. Eles estão dizendo, isso não é verdade, publica antes. Eles se anteciparam, eles vão lá e publicam, para se safar. Essa é a verdade. Tá? Vai se safando de qualquer escândalo. Agora, o que me chamou a atenção nessa história não é só o próprio antagonista contando isso. Foi que o antagonista contou, olha, a imprensa nos procurou. Agora, você leu isso em algum lugar da velha imprensa? Não. Por quê? Porque a velha imprensa também protege os amigos, que são todos no campo lá da direita, então eles se protegem. Ontem, a imprensa deu, por exemplo, um vazamento de tudo aquilo que o hacker falou da Manuela Dávila. Foi lá e publicou. Agora, por que não publicou do antagonista? Foi atrás do antagonista. Por que não publicou? Porque são amigos, são amiguinhos. Agora, depois da gente falar, é capaz que publiquem, para tentar dar ali uma fachada de que são imparciais. Tentam dar essa fachada, ou são imparciais. Mas você percebe que eu não posso afirmar que o hacker, de fato, vendeu essa informação, que o antagonista compra a informação. Porque isso é muito grave, comprar informação. O jornalismo brasileiro é muito grave. Tá? Isso é grave, não se faz isso. Você não compra, você não paga por informação. Agora, o antagonista não estava dizendo isso o tempo inteiro do Intercept, insinuando, porque lá é o contrário, porque todas as informações são no sentido contrário. Os próprios depoimentos, as pessoas, os envolvidos, os hackers, contando que tinham divulgado, porque tinham divulgado que não havia pagamento algum. Agora, eles estão agora, o antagonista acusava, sem nada, sem um fiapo, um indício qualquer, porque achavam, entendeu? Porque estavam entrando no discurso do Sérgio Moro. Não, eles pagaram por informação. Eu estou hoje, só fazendo, aqui tem, às vezes sai um sinalzinho aqui do WhatsApp, eu estava colocando no modo avião. Ontem deu problema no áudio. Quem estava ontem, vocês viram que deu problema no áudio. Por isso, hoje eu não estou deixando. Eu vou colocar agora no modo avião. Se der começar a dar problema no áudio, a gente já sabe por quê, tá bom? Então, vou coloquei agora no modo avião para não ficar esse sinal, para não nos interromper, tá bom? E aí, viviam, tá aqui, ó, estamos aqui já com o superchat, que é da Valdinês, né? Valdinês, por favor, se eu pronunciar errado, me perdoa, tá? Conhac Bispo, é isso? Conhac Bispo. Ela está dizendo, a mentira tem pernas curtas, nordestina.
Está falando aqui, está dizendo aqui que a mentira tem pé nas costas. O que o antagonista estava dizendo? O que o antagonista falava? O Intercept pagou por informação, tá vendo? Eles compraram, eles usaram o hacker, pagaram o hacker, inventaram uma história. O antagonista deu, isto é, também deu, inventaram uma história. São russos que estão fazendo isso, então eles pagaram por isso, toda uma trama, tudo conversinha do Sérgio Moro, provavelmente saiu da cabeça dele, porque eles são porta-vozes do Sérgio Moro e da Lava Jato. E aí, agora surgiu um depoimento formal em que o hacker está dizendo, olha, provavelmente o delegado perguntou a ele se tinham recebido dinheiro, se ele sabia se o Intercept tinha pago pelas informações. Ele disse que não, provavelmente. E aí ele disse o contrário. O delegado perguntou, mas alguém pagou para vocês por informação? Aí o que ele respondeu? Olha, eu ouvi do Walter que ele tinha conseguido os documentos através do mesmo hackeamento do Telegram, conseguiu o documento que envolvia o Dias Toffoli, do Supremo, e que ele vendeu para o antagonista e a Cruz Joia. É o que ele está dizendo, você tem que ser apurado. Não vou aqui emitir agora o meu juízo de valor, dizer, olha, eles pagaram, fizeram isso. Eu digo para você que o antagonista, qualquer atitude que eles façam antiética, para mim, não me surpreende, não me surpreenderia. E explico por quê. Tem uma outra delação, aquele delator que morreu estranhamente, né? Não sabe, foi encontrado em casa morto, não sabe se é do que ele morreu, há uma suspeita, inclusive, que alguém dele é matado. E aí este delator conta que falou sobre propina, entregou propina, teve uma reunião no Gero para discutir propina, e aí ele cita do nada, lá atrás, falou, olha, ele estava presente nessa reunião, estava o Aécio, eles estavam discutindo um repasse de 50 milhões. Estava o Aécio, aí ele ainda fala, estava aquela pessoa que é até conhecida da televisão, ele não lembrava o nome, e aí falou, do Manhattan Connection. E alguém lembra, é o Diogo Manada, ele falou, é esse mesmo. Ele também estava junto, participando dessa reunião. Então, ele negou, depois ameaçou processar a gente que levantou isso, que comentou da história, comentou essa história, mas isso está lá, está claro. E vou contar uma coisa para vocês. O Tacla Duran disse que essa história é verdadeira. Rodrigo Tacla Duran, que era operador da Odebrecht. Ele fala que essa história é verdadeira. Mas seja como for, o delator foi lá e falou. Estava ali. Então, você entendeu? O cara está ali na reunião com o Aécio, era amigo do Aécio, apoiou o Aécio, discutindo 50 milhões. Pode ser verdade ou não, não sei, é uma conversa de delator. Mas, pelo critério deles, eles já espalharam, quando tem uma delação, sem prova, sem nada, sai atirando. Com Dias Toffoli, com o Lula, qualquer um que eles queiram derrubar. Usa aquela delação e qualquer delação e mostra como verdade absoluta. E agora tem o depoimento. Vocês acabaram de ver. Tem esse depoimento. O depoimento tem uma acusação aí sim, de alguém falando, olha, vendi, vocês venderam informação? Sim. Eu soube que o Walter vendeu para o antagonista. Para o antagonista é Cruzoé. Agora, a imprensa descobriu essa história, soube dessa história. Publicou alguma coisa? Não. Agora, o antagonista, talvez temendo que alguém quebrasse essa blindagem que existe na direita, temendo, foi lá e fez uma vacina. Publicou. Hoje está publicando, claro que atacando o preso, atacando lá o hacker, e ataca porque quer se defender. Mas tem agora, ali sim, tem um ponto de investigação. Tem um ponto de investigação. Embora pagar por informação não seja crime, necessariamente não. Tá? Não, necessariamente não é. É absolutamente antiético. Absolutamente. Veículo que faz isso, você não vai ver veículo sério fazendo isso. Eu estou nessa profissão desde meus 18 anos de idade. Nunca na minha vida ofereci qualquer vantagem. Ponto final. Você tem que conseguir a informação na raça. Claro que quando você vai atrás de uma informação, há interesses em jogo. As pessoas, às vezes, querem detonar o outro, então vai lá e ele tem a razão dele para fornecer aquela informação. E esse é um jogo que tem entre o repórter e a fonte.
Ele tem que saber que a fonte não é desinteressada. Muitas vezes o motivo é vingança, muitas vezes o motivo é vingança, ou é despeito, ou é um interesse político de detonar um outro grupo. O maior furo da história do jornalismo mundial, que é do Watergate, o tal Garganta Profunda, se revelou a identidade dele agora, ele era uma pessoa que divulgou todos os podres ali do Nixon, ele era do FBI, porque ele estava insatisfeito, que ele esperava ter sido nomeado diretor, e estava insatisfeito porque o Nixon tinha nomeado para o FBI alguém que era estranho aos quadros do FBI. Então, não é bem o que pode acontecer no Ministério Público Federal agora com esse Augusto Aras, porque o Augusto Aras da corporação, ele é do Ministério Público. Né? Ele é. Mas aí esse pessoal muitas vezes tem interesse de destruir a reputação de alguém, no caso, atacaram até o Nixon. Então, isso existe. Agora, pagar por informação, isso só é picaretagem que faz, entendeu? Isso é bandidagem, isso não é... Um jornalista sério não faz isso. E era o que o antagonista acusava o Intercept de fazer. Veja como o clima está mudando, hein? Então, agora, o próprio antagonista já está invocando o direito dele, a presunção de inocência, o que está certo. Está certo. Entendeu? É a presunção de inocência. Isso tem que vigorar. Ué, a presunção, mas tem que valer para todos. Isso assim está na Constituição. O remédio é amargo. Eu vou dizer assim, ele está provando o veneno é perigoso, tá? Está provando do próprio veneno, não é? Então, tá provando desse veneno, entendeu? Está provando do veneno. Eles próprios, quantas vezes eles condenaram pessoas por antecipação, vocês devem ter aí a lembrança de que o próprio dono do antagonista, né, o dono do antagonista, na verdade, é aquela agência Empíricos, aquela corretora, publicadora de informações com interesse no mercado financeiro. Tá? O que também é uma contradição em si, porque toda publicação que tem, ela tem reflexo no mercado financeiro. Então, hoje eles têm um veículo de informação que, quando tem um vazamento, se os donos souberem antes, eles podem aplicar. Eles podem trabalhar com isso. Lembra que, no caso do TRF4, para falar do Vitor Lau, você vê que é toda uma panelinha, essa turma é mesmo uma sopa, né? Como diz o Mino Caro. Tem uma panelinha ali. Você lembra que, no dia que o Lula foi condenado no TRF4, que era um cartel, a condenação dele já estava decidida. E qual é a evidência de que estava decidida e era um cartel? O antagonista vazou isso antes do mercado abrir. Ele deu a notícia, agora você imagina, provavelmente ele sabia disso do dia anterior. Ele deu lá e isso teve um impacto. As bolsas caíram, o dólar subiu, teve ali um impacto. Você imagina quanto dinheiro foi possível ganhar. Estou dizendo que ganhou, mas é possível, porque isso é uma contradição de um operador do mercado financeiro ser dono de um veículo de comunicação. Mas tudo bem, vá lá. O Brasil não é proibido. Então, isso poderia dar investigação na Comissão de Valores Imobiliários, deveria dar investigação. Foi lá e deu essa informação. Já tinha essa informação, alguém passou, que o Victor Laus, esse que está falando que o Lula não é bem-vindo lá na Polícia Federal, o que esse cidadão tem a ver com a Polícia Federal? A Polícia Federal é do Executivo, entendeu? E o Lula está lá porque o Lula tem direito a Estado-Maior. Por esse Victor Laus, essa turma, o Lula estaria no presídio Tremembé. Bom, aí ele vai lá, é o Victor Laus, estava lá o Gebran, que era o relator, e estava o Paulsen, Leandro Paulsen, que era os dois que votaram lá contra o Lula. No dia do julgamento, de manhã, e o voto é secreto, você não pode revelar teu voto antes. No dia, o antagonista falou como seria o voto, os três votariam de maneira idêntica e aumentariam a pena. Exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Vazamento. Vazamento. Trabalhando com vazamento. Então, olha que comportamento, eu digo para você, que comportamento sujo, entendeu? Sujo. E hoje, agora que tem um outro vazamento, porque alguém vazou para a imprensa o depoimento em que o antagonista é apontado como patrocinador de um
de um hackeamento. É exatamente o que ele acusa o Intercept. Patrocinou, porque o que está dizendo esse hacker? Falou, olha, recebemos dinheiro, ou o Walter, que é o hacker principal, recebeu dinheiro para vender esta informação, tinha hackeado. Portanto, indiretamente, quem paga por esta informação pagou pelo hackeamento, patrocinou. Então tá lá, tem o depoimento, tem que ser investigado. A imprensa teve esse vazamento e não divulgou nada. Agora, eles estão com medo, o antagonista está com medo e está, então, fez a vacina, publicou a vacina já antecipando, falou, não tem lastro nenhum de prova. Se você olhar o texto deles aqui, ó, você vai ver no final, não tem lastro probatório nenhum. Então, não dá a fonte, tá? Mas eu vou até colocar aqui para vocês verem, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Não tem nada. Aí vem lá, ó, a nota do antagonista. O site antagonista e a revista Cruzoé nunca compraram informação nenhuma de ninguém. Dizendo, a Lava Jato dá de graça a informação, mas vaza tudo ali. Tem outro interesse, né? De vender o Brasil, né? Aí é outra história. Trata-se de uma mentira deslavada de estelionatários a serviço, provavelmente, de interesses poderosos que visam minar a nossa credibilidade. Bom, eles têm credibilidade para a turma deles, né? Para nós nunca houve essa credibilidade. Os hackers que inventaram a mentira deslavada foram, inclusive, capas da Cruzoé, um deles nesta semana. Está dizendo que a Cruzoé bate neles. Quero lembrar ainda que repórteres nossos foram... Isso não significa nada. Quero lembrar ainda que repórteres nossos foram hackeados por esses marginais. Por último, no caso da matéria O Amigo do Meu Pai, que é a matéria do Toffoli, que causou a censura da revista, o documento utilizado estava entranhado no processo, como é público e notório. Esses hackers precisam ser punidos exemplarmente. Continuaremos a fazer a nossa parte nesse sentido. Aí está dizendo, olha, aí está inventando, autoridades ligadas à investigação, dá o nome da pessoa, pô. Ouvidos por nossos repórteres, disseram reservadamente, por que não dá o nome? É para inocentar, que a menção a Cruzoé e ao antagonista foi feita pelo parceiro do hacker, para criar fato. Sim, mas quem é? Também afirmaram, já que é para inocentar, também afirmaram não haver nos autos qualquer lastro probatório a sustentar a declaração, que teria claro objetivo de lançar suspeitas infundadas contra a revista e o site. Mas está aqui, ó, estão citados aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, que Walter mencionou que o declarante, Walter é o outro hacker, e esse é o declarante é suspeito também, que Walter mencionou para o declarante que teria vendido informações para o site O Antagonista sobre a delação premiada envolvendo o ministro do STF, Dias Toffoli, que Walter afirmou ao declarante que teria repassado para o site O Antagonista a informação sobre o codinome, o amigo do meu pai, que era utilizado para identificar o ministro Dias Toffoli. Está aqui, ó. Está aqui. Aqui. Esse pessoal é tudo vigarista, viu, gente? Falando para vocês uma boa, entendeu? Agora, atacam todo mundo, tá? Atacam os outros. Os outros não têm direito de defesa nenhum. Nenhum. Nenhum, tá? Nenhum direito de defesa. Eles não têm. Agora, quando é contra eles, aí estão dizendo, mas não tem lastro probatório, estão tentando me envolver, etc, etc, etc. Olha só que história, ó. Quero agradecer a Valéria Salgueiro, tá? Valéria Salgueiro está patrocinando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado, viu, Valéria? Obrigado, você é patrocinadora da nossa transmissão. Bom, então vamos dizer aqui, temos aqui, deixa eu ler um pouco de comentários aqui. Temos aqui, olha, vamos ver aqui algum comentário. As pessoas estão falando aqui, olha, a Jorge Negreiros está aqui, eu quero falar com a Silva também está aqui, Lula, meu presidente favorito. Então, falando sobre ele, olha, o Heleno, Novos Caminhos, o Joaquim, e essa nova proposta do Dias para amanhã, isto é uma armação ou não? Dias Toffoli, né? Na votação. Então, o Gilmar, as pessoas estão comentando que eles vão restringir essa decisão. Tá? Eles vão tentar fazer essa decisão, restringir para aquele que fez a reclamação restringir, isso que se conversa. Eu acho que essa decisão não será possível, a não ser que haja um acerto ali dos ministros do Supremo. Porque, na verdade, a votação foi muito clara, a maioria dos votos até agora.
Não pode. O processo tem que ser anulado. Agora, para não anular todos os processos, eles estão discutindo duas situações. Anula apenas para aqueles que, na primeira instância, reclamou que teria que falar por último, como foi o caso do Bendini, o que Aldemir Bendini, que foi presidente da Petrobras. Reclama lá. A outra solução, que eu acho que é a mais correta, é você... a mais correta não é tudo, mas a outra que eu diria que é menos vergonhosa do que esta é você considerar que aqueles processos que ainda não terminaram, que não foram concluídos, eles, então, havendo o pedido da defesa, poderia haver anulação, que seria o caso do sítio de Atibaia. Tá? Porque no caso do triplex não há delação. No caso do sítio de Atibaia, há delação. Então, qual é a costura? Então, aquele que ainda não teve o julgamento definitivo, então, entraria com habeas corpus e anularia a decisão, anularia o processo. Teria que voltar para a fase de alegações finais. Voltaria para a primeira instância. Não significa que anularia o processo todo. Voltaria, como foi do Aldemir Bendini, voltaria para a primeira instância. No caso do Lula, recuaria o processo até a fase das alegações finais, que seria que foi essa fase ocorreu 9 meses atrás. E aí faria o que é, segundo o Gilmar Mendes disse hoje, um princípio do direito que tem mais de 800 anos. Isto é, aquele que é acusado, ele é o último a falar. Então, o delator é um acusador, o Ministério Público é um acusador, o delator é um acusador, e o delatado, ele é o último a falar, porque ele tem que conhecer os argumentos. Aí, com isso, teria que recuar o processo desse tempo, no caso do Lula, mas são muitos outros que estão no mesmo caso. Então, de novo, a juíza abriria, no caso lá seria a Gabriela Hard, abriria um novo prazo, e aí o Ministério Público apresenta a sua acusação, as suas alegações finais, que é o resumo do processo, e com os argumentos condenatórios. Aí entra para condenar, né? E depois entra os delatores, e por último falam os delatados. Aí depois disso tem a sentença. Aí a sentença em primeira instância, aí depois vai para o julgamento na segunda instância. O TRF4 estava doido para já julgar esse processo do sítio de Atibaia, mas doido, correndo, o Gilmar correndo, porque queria provocar uma segunda condenação do Lula. Só que agora, como o clima mudou na justiça, para a gente ficar no tema, eles encontram dois obstáculos. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal deve mudar a jurisprudência sobre prisão a partir de condenação de segunda instância. Pelo menos tem maioria lá para que não seja possível a prisão até esgotados os recursos. Então, isso poderia mudar. Então, não adianta nada o pessoal lá da TRF4 que quer condenar o Lula à prisão perpétua, e é perpétua mesmo, não vai adiantar nada, tá? Porque as pessoas sairiam, não, o Lula não poderia, teria recurso no STJ, no STF, então eles não poderiam prender. Então, já sabe que estão ali, veja bem como o clima mudou na justiça, que pode perder ali, tá? Além disso, tem o HC do Lula na segunda turma do Supremo, que tem que ser votado, e vai ser votado, e tudo indica que será julgado. Até a Carmen Lúcia já está mudando, tá? Porque já não tem nem pressão, você não ouve mais falar dos militares pressionando. Porque tem militares, já não tem mais aquela ordem unida, sabe? Dos militares ali, não tem mais isso. Porque eles perceberam que eles trabalharam numa época de eleição, porque eles queriam favorecer o Bolsonaro. Mas veja que o Bolsonaro vive demitindo o general, vai demitir mais um, né? Que é o presidente do INCRA, para atender ruralista. Então, acho que os militares, parte dos militares, já perceberam que o Bolsonaro foi uma fria, tá? Já perceberam que foi uma fria. Claro que eles entraram no jogo político
perverteram a democracia brasileira, é perversão isso, perverteram, tá? A democracia brasileira, mudaram a história do país e colocaram um tosco ou louco, ou você classifica como você quiser, mas o indigno da presidência é o que eu prefiro dizer. Colocaram lá na presidência, porque se não fossem os militares, ele não se elegeria. Então, eu tenho a impressão de que agora eles estão quietos, e aí, nesse sentido, é até importante que haja o Lula solto para organizar a sociedade. Isso é importante. Então, esse dia está, de fato, se aproximando, viu, meus amigos? Olha, temos aqui um superchat do Moisés Robaina, dizendo aqui o Moisés, Lula livre é fundamental para o Brasil seguir o rumo da prosperidade. Claro que é. Claro que é. Você tem uma interlocução, né? Certo? Claro que é. Tá? Aqui, Valdinês, com o Hack Bispo, né? Qual a sua opinião? Quando o Lula pode sair? STF demora. Então, o que eu te disse é que o Lula deve sair. Olha, agora você vai chutar, não tem bola de cristal, mas eu estou dizendo que o ambiente virou. O judiciário está doido para que o Lula saia, para tirar a pressão deles próprios, da Lava Jato. Então, o Lula, pela Lava Jato, ele sai da prisão semana que vem. Entendeu? Discute lá quais são as condições, e a semana que vem ele sai. Então, agora eu vou dizer para você, não tenho bola de cristal, não tenho como falar para vocês, eu vou chutar. O que eu vou dizer é que, na minha avaliação, esse HC da parcialidade do Moro vai ser julgado, o Lula vai sair, e isto deve ocorrer ainda este mês, ou usando uma informação do Gilmar Mendes, que ele falou que até novembro. Então, nós estamos em 1º de outubro, então até o novembro nós temos aí um mês, o Lula deve sair. Tá? Então, olha, temos aqui, quero agradecer muito a Iandara, isso? Iandara Marques, que está aqui patrocinando a nossa transmissão, tá bom? Iandara, muito obrigado, tá? Bom, então é isso o que eu acho. Essa é a minha opinião, com base nas informações divulgadas. Isto não vai virar. Porque o Lula, só se você, vamos dizer, surgisse uma prova contra o Lula, tá vendo? Nós estávamos certos o tempo todo. Não tem. Lula não tem. Você tem, e aí eu queria até discutir, você tem um esquema eleitoral com dinheiro de empresas interessadas no governo que realmente patrocinou todo mundo. E você pode considerar que isso é um erro. E é um erro. O próprio PT, hoje, por decisão do partido, não aceita mais doação empresarial. Agora é proibido, mas o PT sempre foi contra. Mas recebia a doação eleitoral, porque essa era a regra do jogo. E o PT fez um jogo que todo mundo fazia. Agora eu vou falar algo que pode soar heterodoxo e eu diria para vocês que é algo para se pensar. Para você acabar com essa palhaçada, eu acho que deveria haver um grande acordo nacional. Não é aquele acordo com o Supremo, com tudo, e vamos derrubar o PT. Não é isso. Não é sem sacanagem. Considerando que era uma prática comum que as empresas doassem para todos os partidos, e isto, de fato, distorceu o sistema, é preciso reconhecer, é preciso discutir uma anistia. E com uma anistia séria, assim, no sentido de que, estão anistiados, a partir de agora, já com uma legislação muito dura, será muito duro. Tá? A doação já, de certa forma, o Brasil já está criando esses instrumentos. O Brasil, por exemplo, proibiu doação empresarial. O STF fez isso. E o PT sempre foi contra a doação empresarial. Só que é o tipo de coisa que é a seguinte, então tem que proibir para todo mundo. A mesma coisa de você hoje que trabalha e você usa o WhatsApp, rede social. E o celular hoje, você está conectado o tempo todo. O ideal era que ninguém usasse, que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade. Vai ter que haver uma legislação, inclusive, para proteger o trabalhador nesse sentido. Isso vai acabar ocorrendo. Porque hoje é como se você morasse dentro do teu trabalho. Você pode trabalhar fora, mas você está conectado o tempo todo. Só que o grande problema é o seguinte, eu sou contra isso. Só que eu não vou deixar de usar porque todo mundo usa. Se eu deixar de usar, eu estou fora do mercado de trabalho. Entendeu? Eu estou fora. Será muito difícil me manter no mercado de trabalho. Entendeu?
para fazer o que eu faço, então tem que ter a tal rede social. Então, se todo mundo usa, eu tenho que usar. Estou te dando um exemplo. A mesma coisa na política. Se todos os partidos, as empresas financiavam todos os partidos, e eu tenho o meu projeto, eu não posso ficar fora dessa fonte de financiamento. Assim era, e o PT, mesmo assim, depois da Lava Jato, fez uma votação que disse: não aceitamos mais, não queremos mais. O PT foi o primeiro a fazer isso. Porque os outros partidos eram contra, viu? O PSDB era contra, achando que doação empresarial tinha que existir. Gerou distorção do sistema também, porque hoje não tem a doação empresarial, mas o próprio candidato, quando é milionário, ele pode colocar quanto dinheiro ele quiser. E como pessoa física, também os milionários podem colocar o dinheiro. Tá? Não sei exatamente qual é o limite da questão da pessoa física, mas o autopatrocínio não tem limite, você pode ir lá e colocar. Então, o que acontece? Você vai gerar muito caixa 2. Então, é uma distorção, porque o cara não coloca o dinheiro dele, só que ele está recebendo por outras fontes. É bobagem acreditar que o político coloca o dinheiro dele. Ele não coloca o dinheiro dele, ele coloca o dinheiro que ele recebe de alguém. Entendeu? Ele tem, agora passa por ele. Ele é dele, se ele é milionário, se ele tem fonte, ele pode, é até uma lavagem de dinheiro, né? Ele pode declarar que gastou aquilo na campanha. Gerou distorção. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o sistema foi tão sujo, e esse é o sistema do qual todos participaram. As pessoas ficam falando: PT, faça autocrítica, para que isso, meu amigo? A autocrítica tem que fazer de não ter realmente atentado para quais eram os seus inimigos. Entendeu? Por exemplo, a autocrítica que a esquerda tem que fazer, por que patrocinou a Globo? E a Globo hoje é uma inimiga. Por que patrocinou? Isso é uma autocrítica. Por que nomeava sempre o primeiro da lista tríplice? Respeitava a lista tríplice e, mais do que isso, o procurador ele nomeava o primeiro. Será que isso é republicano? Mas será que isso é saudável para quem tem um projeto de transformação do país? Ou você tem que ter alguém no comando de uma instituição importante, como é a Procuradoria-Geral da República, alguém também comprometido com um projeto transformador de país? Não é partidário, não é partidário, mas saber qual é aquele que quer a inclusão social no Brasil, aquilo que eram as bandeiras do PT que foram implementadas efetivamente durante o governo. Não foi implementado, não na amplitude que se esperava, mas na medida do possível foi. E foi mesmo. Foi mesmo. Então, o que eu diria aqui, hoje você teria que fazer, na minha opinião, discutir seriamente, porque você acaba com o poder da Lava Jato, inclusive, e de qualquer outro. Você tem que dizer o seguinte: olha, vamos estabelecer um grande pacto nacional. Entendeu? Não é fazer autocrítica, isso estava errado. Isso distorceu o sistema. Vamos fazer uma anistia para todo mundo. Agora, saiba que a partir de agora, a partir de amanhã, aprovada a anistia, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Os instrumentos estão dados, tem financiamento público de campanha. A democracia custa, porque se não houver financiamento de empresa, como é que você vai fazer uma campanha? Tá? Então faz isso agora. Faz uma anistia, inclusive, para tirar os privilégios da Globo com o horário político. A Globo ganha muito dinheiro com o horário eleitoral. Não é gratuito. Deveria ser, porque a televisão é uma concessão pública. Então, o Estado pode convocar as redes no seu interesse, quando achar que é conveniente. Agora, hoje, quem paga o horário eleitoral gratuito é você, porque existe um crédito tributário que vai gerar menos receita para o Estado. E a Globo recebe muito dinheiro. Quem fez a lei me contou, a lei eleitoral, que incluiu isso na lei eleitoral, que foi o deputado Carlos Apolinário. Ele foi relator da lei eleitoral e foi ele que me disse. Ele disse, e mais do que isso, houve interesse da Globo, que a Globo conversou, não pagou nada, não teve, mas a Globo pressionou muito para que isto, e não foi só ele, todo o conjunto de deputados para poder aprovar esta medida e esta legislação, incluído lá um artigo em que a Globo recebe muito dinheiro. Também tem que acabar, entendeu? Porque ela recebe na proporção dos seus anúncios, tabela cheia. Quanto que ela arrecadaria naquele momento,
naquele horário, que tem lá 1 hora de horário eleitoral gratuito, ou horário partidário, 1 hora, meia hora, quando tem, e ali ela vê quanto que teria de anúncio naquele período, quanto que ela recolheria de impostos em cima desse anúncio, que é o crédito tributário. Então, quanto ela recolheria? Então, isso que está na lei. Então, aquilo que ela recolheria de impostos passa a ser um crédito dela. Ela inverteu. Ela tem um crédito. E aí, esse crédito, ela usa para não pagar impostos, né, para abater, ou até para vender no mercado. E vende, é uma fonte de receita. Também muda isso. Tem que mudar tudo, fazer uma grande anistia. Falar, olha, existem algumas distorções do nosso sistema democrático. Vamos fazer um acordo aqui, todo mundo. Eu acho que é uma ideia para se discutir, porque senão vai ficar na mão da Lava Jato, e a Lava Jato vai ficar blindando A e perseguindo B. Hoje, a Lava Jato tem um partido político que se chama Podemos, tá? Que é do Álvaro Dias. Está tudo já articulado para o Moro ser o candidato a presidente desse Podemos em 2022. Depois você me cobra se ele não for. Só se surgir denúncias muito pesadas, ele não vai ser. Tomara que surja. Mas está tudo sendo costurado para isso. Por isso que tem senador indo para o tal Podemos, vários. Vários. Mas por quê? E o que a Lava Jato fez para o Álvaro Dias? Ela blindou o Álvaro Dias. O Álvaro Dias é citado em delação. Tá? Blindou, citado em delação, e existem caminhos de investigação. O Álvaro Dias chegou a ser chamado, porque não tinha como, a prestar um depoimento. É uma vergonhosa esse depoimento. O Moro fez uma pergunta, os procuradores duas, eu muito obrigado, desculpe para chamar o senhor, mas eu tenho que fazer essa pergunta, não sei o que, etc. Blindaram. Tá? Ele é o presidente nacional desse partido. E aí, hoje está na mão deles, porque eles falam, eu sei o que você fez ali por conta de doação empresarial. Isto houve no PT, de fato. Doação empresarial houve. E muita doação empresarial. E não só no PT, no PSDB, MDB, todos os partidos. Todos. Escapa nenhum. Partido médio para grande, nenhum. Entendeu? Todos receberam. Então, se todos receberam, e a Lava Jato usa isso como instrumento para poder fazer perseguição, por que se não se discute seriamente? Vamos fazer uma anistia para todos e começamos daqui por diante. Certo, meus amigos? Agora são 8 horas e 5 minutos. Agradeço muito pela audiência de vocês. Nós vamos voltar amanhã, de manhã, no DCM, café da manhã. Agradeço aqui os nossos patrocinadores, agradeço aqui vocês todos que participaram do Superchat, e amanhã voltamos com mais um assunto, tá bem? Então, saiba bem, Lula, a liberdade do Lula se aproxima efetivamente. Se não for por imposição do judiciário, isto é, saia da cadeia rápido, vá para o seu apartamento, saia porque querem tirar a pressão de cima deles. Se não for por isso, e eu espero que não seja por isso, que seja pela parcialidade do Moro, que o Lula saia com a inocência reconhecida, que a parcialidade do Moro seja reconhecida pelo judiciário, tem que ser reconhecido, e o Lula, então, tenha a liberdade plena e possa circular pelo Brasil, possa apresentar suas propostas, possa denunciar aquilo que está errado, mostrar aquilo que nós que acompanhamos as entrevistas que ele dá, eu que fiz a entrevista, ele dá, mas que ele possa falar mais vezes, falar diretamente para a população, fazer aquilo que ele sempre fez, organizando a sociedade. Tá bom, meus amigos? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Agora, então, 20 horas e 6 minutos. Também conte conosco, fique com o DCM. Daqui a pouco tem o Essencial com o Kiko Nogueira, o Pedro Zambarda, e fique no site, tem muita notícia boa lá. Notícia boa que é a notícia verdadeira, isso é notícia boa, nem sempre nos agrada, mas é a notícia com credibilidade, tá bom? Forte abraço para vocês e até mais.